Então vamos lá? Eu vou continuar agora fazendo uma oração pra gente poder iniciar o assunto, tá bom? Senhor, na sua presença, eu venho te agradecer porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, porque mesmo diante das nossas falhas, ó Deus, o Senhor escolhe nos usar, o Senhor escolhe falar conosco, o Senhor escolhe, ó Deus, dar-nos uma nova chance todos os dias, ó Deus. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido maravilhoso para com as nossas vidas. Eu te entrego nesse momento, ó Deus, essa live, ó Deus, esse momento que nós vamos estar passando aqui, que o Senhor possa, Deus, estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa, Deus, estar me usando aqui, ó Deus, para trazer a sua mensagem, que não seja eu falando, mas que venha do seu Espírito. Que tudo que eu venha falar aqui nesse momento, Deus, seja de Ti e não de mim, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar levando essas mensagens àqueles corações, ó Deus, que precisam ouvir essa palavra, ó Deus. Que possa gerar vida transformadora em nós, que possa gerar, ó Deus, o desejo de aprender mais de Ti, o desejo de ser transformada por Ti, o desejo de deixar o Seu Espírito agir em nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, fale conosco, nos use, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Então vamos dar continuidade à nossa série, né, de lives, Mãe Borboleta. Hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre a fase 3, que é a fase do casulo, né, da borboleta. E o tema que eu coloquei é metamorfose, não se perca no processo, né? Esse tema, por que eu botei não se perca no processo, né? O casulo da borboleta, quando a borboleta entra no casulo, ela tem que cumprir todo aquele processo dela, né? Para ela poder sair de lá uma borboleta. Só que muitas das vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Muitas das vezes a gente começa a fazer o processo do casulo, mas a gente não permanece no processo, né? A gente se perde, a gente foge no meio do processo, né? E acaba indo fazer outras coisas. E a borboleta, ela não pode simplesmente estacionar o processo dela de metamorfose, né, de mudança. Porque se ela estaciona, ela nunca vai virar uma borboleta. E assim é conosco, né? Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um projeto para cada uma de nós, para cada um de nós. E nós não podemos simplesmente estacionar e falar, não, acabou, não quero mais, né? Vou mudar, vou deixar para lá, não vou fazer mais isso, não vou continuar nesse processo. Nós não podemos simplesmente fazer isso, né? Quando veio essa palavra de metamorfose na minha cabeça, ela veio muito por causa de Romanos 12, né? 2. E que eu vou estar lendo de novo, é o versículo que tem embasado todas essas séries de lives, né? E ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A metamorfose, se a gente olhar no dicionário, o que significa? Vai dizer que essa palavra é uma mudança completa de forma, natureza ou estrutura. É uma transformação, né? E aí ele bota até uma definição assim da biologia que diz: é uma mudança relativamente rápida e intensa de forma, estrutura e hábitos que ocorre durante o ciclo de vida de certos animais. E aí ele bota aqui assim, ó. Ele dá um exemplo: a transformação da lagarta em borboleta. Né? Isso foi tão profundo assim quando eu li, que eu falei assim, de fato assim, é uma mudança relativamente rápida e intensa. E aí me fez pensar quando a gente
novo convertido, que muitas das vezes a gente faz aquela mudança, né, tão rápida, tão intensa, aquele negócio assim tão, né, que depois a gente acaba que a gente esfria. Mas não é esse o desejo de Deus para nós. Ele não quer que nós esfriemos, ele quer que nós que a gente se mantenha firme nesse propósito, né? E isso também tem a ver com a nossa maternidade, né? A nossa maternidade, ela vai ter desafios todos os dias, né? Como eu já acho que já comentei em lives anteriores, pra mim a sensação que eu tenho é que não é que conforme os filhos crescem, vai ficando mais fácil. Na verdade, pra mim vai ficando mais difícil. E os desafios vão sendo diferentes, os desafios eles vão mudando, né? Os desafios eles vão transformando os desafios, né? O desafio começa quando a criança é menor, os desafios são mais físicos, demandam mais de você fisicamente. Mas quando a criança começa a crescer mais, os desafios já não são mais tão físicos, os desafios são mais psicológicos. Você tem que lidar mais com o seu ser para você saber lidar com o ser da criança, né? Então nós, como a borboleta, a gente fica em constante mudança, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu acredito que a maioria de nós não sabe, assim, não vai conseguir lidar com aquilo se você não se transformar, se você não modificar o seu eu, se você não, como a borboleta, não fizer uma mudança relativamente rápida, de abrir mão daquilo que você quer em prol daquilo que é melhor para o seu filho, daquilo que é melhor para sua família, daquilo que é melhor para sua casa, né? E a Aninha botou aqui que ama borboleta, né? Que são muitos ensinamentos de fato, assim, sempre que eu paro para ler sobre ela, né, e estudar um pouco mais, sempre vem alguma coisa assim, né, ao meu coração. De fato, são muitas coisas assim, é uma transformação muito linda, né, que só Deus pode fazer, né? E assim é conosco, né? É uma transformação muito linda que Deus quer fazer nas nossas vidas. É uma transformação enorme que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa querer ter essa transformação, né? A borboleta, se ela parar só, ela fez todo o processo fez, né, do ovo, fez o processo da larva, de virar, né, uma lagarta e tudo, se engordou bastante, comeu bastante, e aí quando chega na fase dela virar a borboleta, dela começar a fazer o casulo, ela fala, não, agora eu não quero mais não, eu vou parar aqui, vou ficar esperando, que daqui a pouco o casulo se forma sozinha. Não! O casulo não vai se formar sozinha da borboleta. Ela precisa começar a tecer aquele casulo. Ela precisa começar a fazer aquilo ali, né? E aí eu fui ler, né, como é que era esse processo, né? E aí eu achei aqui uma definição assim na internet que fala assim: o que existe em comum entre o casulo, né, da lagarta e a borboleta? E aí ele fala assim: a maior parte da vida de uma borboleta é se transformando. Gente, eu achei isso tão poderoso para a nossa vida, né? Porque a nossa vida também é assim, né? A gente não pode ter aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, porque não é isso que Deus espera de nós, né? Ele fala aqui, ó, transforma-se pela renovação da vossa mente, né? Por quê? Porque nós precisamos nos transformar pela renovação da mente. Nós não nascemos prontos. Deus espera de nós que nós nos transformemos dia após dia para sermos mais parecidos com Cristo. E a borboleta também é assim, né? A maior parte da vida dela que ela passa é se transformando. E dentro de um casulo, quando inicia o processo de metamorfose, a lagarta se desintegra completamente, virando uma sopa de células. Gente, eu me senti muito assim. Porque eu até há um tempo atrás eu botei um post, né, falando que, tipo assim,
Eu mudei tanto durante a maternidade que eu sinto falta de ter conhecido esse meu eu antes. Por quê? Porque quando você tem filho, você percebe que você precisa mudar primeiro para depois para você querer ensinar algo, você primeiro precisa fazer aquilo. Né? E eu comecei a perceber muito isso, e Deus foi me mudando em várias coisas que eu não conhecia essa pessoa aqui antes, né? E foi através da maternidade que eu passei a conhecer. E por isso eu me sinto também tão uma borboleta, assim, né? Porque, de fato, tem horas que parece que Deus te acaba contigo, sabe? Você vira, sei lá, nada, assim, né? Se desintegra completamente. E vira uma sopa de celulinhas, né? Vira uma sopa de letrinhas, igual a gente faz para as crianças pequenas. E a gente começa a sofrer mudanças. E a gente sofre mudanças de coisas que antigamente você nem imaginava que você iria mudar a esse ponto, né? Que você ia procurar mudanças desse estilo, né? Que você ia perceber coisas que você antes não percebia do seu modo de agir, do seu modo de ser, né? E a borboleta, o que eu achei também tão fantástico é que tem várias espécies, e nem todas as espécies elas se transformam da mesma forma. Umas vão fazer o casulo no galho, outras vão se enterrar para fazer um casulo. Eu achei isso tão fantástico, porque assim, a transformação que Deus faz na minha vida não é igual a transformação que Ele vai fazer na sua, porque nós somos diferentes, né? E Ele tem propósitos diferentes para as nossas vidas. O meu propósito não é o mesmo que o seu. Então, Ele quer coisas diferentes de nós. Mas ao mesmo tempo Ele quer transformação em cada um de nós. Então a sua transformação pode ser que você tenha que se pendurar numa árvore, e a minha que eu tenho que me enterrar para virar um casulo, para fazer meu casulo. Mas independente de uma ou outra, o que Ele quer é a transformação, né? Não importa se vai ser no galho da árvore, se vai ser no casulo. O que importa é que nós precisamos nos transformar, nós precisamos modificar o nosso eu, nós precisamos deixar que Cristo faça a obra dele em nós, né? Como a borboleta, mas isso passa pela nossa ação, isso passa pelo nosso agir, pelo nosso ser, pela nossa atitude de querer mudar, né? Eu tenho percebido que muitas das vezes, muitas mães, elas têm deixado de lado essa questão de cuidar dos filhos, né? Porque é muito cansativo. E é muito cansativo, né? É muito cansativo você abrir mão de um trabalho para ficar só cuidando do filho. É muito cansativo você ter que lidar com essa parte toda de psicológico, você ter que lidar com a situação de que o seu filho é um ser que ele está querendo te desafiar, que ele está querendo botar a opinião dele, e que você precisa manter essa autoridade, você precisa ver meios de viver uma vida harmoniosa, né? É tudo muito cansativo na maternidade em relação de trabalho, né? Mas, em compensação, vai se tornar mais cansativo se você tentar fazer por você mesmo, né? Quando a gente deposita diante de Deus a nossa angústia, a nossa necessidade, as nossas questões, Deus vai nos ajudar. Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos guia. Mas nós não podemos querer fazer por nós mesmos. Nós precisamos fazer conforme Deus está nos mandando. Porque senão vai ficar muito mais cansativo, vai ficar muito mais pesaroso, vai ficar muito mais complicado, né? E aí eu pensei muito na questão da minha maternidade, quando eu abri mão, né, do trabalho secular e tal, em relação por causa de criança, por causa da Milena em especial. E eu fico pensando quantas mães poderiam fazer isso e não fazem porque não querem,
Mas eu fico pensando que assim, hoje a sociedade, ela de fato está muito complicada no sentido de tipo assim, de você tem que o tempo inteiro mostrar produtividade, né? Você tem o tempo inteiro que mostrar que você é uma pessoa importante, que você produz, que você, né? E o fato de você estar em casa com uma criança, isso não acontece, né? Muitas vezes a gente se sente estacionado. Eu muitas das vezes me senti estacionada, muitas das vezes me senti como se, tipo assim, cara, minha vida não anda, né? Eu tô aqui parada nisso aqui. Mas aí eu lembro da borboleta. E aí quando eu comecei a estudar sobre a borboleta, isso veio muito no meu coração de tipo assim, a borboleta, antes dela virar uma borboleta, aquela, né, linda, maravilhosa, cheia de cores e variações, ela precisou ficar muito tempo ali imóvel naquele casulo. E assim também é conosco, né? Deus não vai fazer uma obra na sua vida se você não parar para fazer a transformação que Ele precisa que você faça antes de você virar uma borboleta, né? Como a gente já viu aqui, o maior tempo de vida da borboleta, ela passa se transformando. E essa transformação, ela tem que ser completa, ela não pode ser meia transformação. Se a borboleta tenta sair antes do casulo, ela não consegue. E se alguém abre o casulo para tirar ela, aquilo também não acontece. Ela morre, ela pode morrer, porque não pode acontecer isso. E muitas das vezes nós estamos querendo avançar processos, pular processos, né? Porque é mais fácil, mais cômodo para nós. Porque vai me dar menos trabalho. Mas Deus, Ele não quer que você tenha menos trabalho. Ele quer que você faça aquilo que Ele mandou você fazer. Né? Como eu falei numa das primeiras lives, essa série de lives já estava para sair há muito tempo. Que eu tinha no coração e que eu não fazia, eu não começava. Por quê? Porque ia me dar muito trabalho. Né? Eu sei, porque você tem que ter uma disciplina, você tem que montar tudo direitinho. E Deus me incomodou muitas vezes, falando, olha, eu quero que você faça isso. Enquanto você não fizer isso, outras coisas na sua vida não vão acontecer. E eu tive que fazer isso, sabe? E muitas vezes a gente quer pular as etapas, né? E a gente não pode pular etapas, a gente precisa seguir aquilo que Deus tá querendo que a gente faça, né? Muitas das vezes a gente quer o resultado final, mas a gente não quer pagar o preço do meio, né? E isso a borboleta nos ensina muito, de que, tipo assim, para ela chegar naquele processo dela final, lindo e maravilhoso, ela precisa passar pelo processo do meio. Ela precisa ficar aquele tempo estacionada ali no casulo, ela mesmo tecendo aquele casulo, ela mesmo escreve a história dela de transformação. Né? E quantas vezes a gente acha lindo a história de transformação dos outros? Quantas vezes a gente acha lindo tudo que outras pessoas falam que viveram na presença de Deus, mas nós não queremos pagar o preço para que nós possamos também viver aquilo. Né? Se a borboleta ela não parar e ela mesmo ter seu próprio casulo, ela não vai virar borboleta nunca. Então, se nós nos acomodarmos nos nossos defeitos, nós não mudaremos também nunca. Nós nunca seremos aquela pessoa, aquele ser que Deus projetou para que nós sejamos. Para que nós façamos a transformação, nós precisamos começar por nós. Né? E eu tenho visto o quanto Deus tem me mudado depois que eu tive filha, porque eu comecei a ver muitas coisas que em mim eram erradas e que eu não tinha essa noção, porque eu simplesmente não parava para analisar isso, e porque tinha muito aquela síndrome da Gabriela, que você acha que você é assim, você cresceu assim, você vai morrer assim, faz parte do seu jeito. Tudo bem, muitas coisas fazem parte do nosso jeito, mas não é porque fazem parte do nosso jeito que são corretas, né? Essa história de que você ouve todo mundo falando, seja do seu jeito, seja feliz, não é bem assim. Porque Deus nos chamou para ser do jeito que Ele quer que nós sejamos.
Né? Você vê que quando Deus estava com os discípulos ali, ele ia transformando os discípulos. Ele ia advertindo os discípulos em relação àquilo que eles estavam fazendo que não era certo. Ele ia advertindo a população de uma forma geral, as pessoas de uma forma geral. Porque nós somos falhos, nós erramos. Mas não é porque nós somos falhos e nós erramos que nós vamos viver falhando e viver errando, achando que isso é normal, isso é certo, porque eu sou assim e a sociedade me diz que eu posso ser assim. Né? Não. E isso também é muito em relação à nossa maternidade, assim, o quão importante é que nós tenhamos uma relação saudável com os nossos filhos e que nós investamos na vida deles enquanto eles precisam de nós. Né? A primeira infância é a parte mais importante. Mas também não quer dizer que passou a primeira infância, passou os 6 anos, que você não tem mais o que fazer. Não, você tem o que fazer. Você pode investir mais na vida do seu filho depois da primeira infância. Né? Por quê? Porque continua sendo seu filho, você continua tendo autoridade sobre a vida dele, você continua podendo ministrar na vida dele, você continua com autoridade para ajudá-lo a transformar. Mas a primeira infância é o mais importante, porque é onde você tem mais influência. Né? É onde o seu filho acredita muito mais naquilo que você fala. É onde o seu filho acredita em tudo que você fala. E o quanto é perigoso a gente ficar falando coisas ruins pro nosso filho, a gente ficar amaldiçoando o nosso filho. E o quanto é perigoso nós também ficarmos só elogiando os nossos filhos. Né? Porque a gente não quer falar, a gente muitas das vezes não fala só coisas ruins, mas a gente também só fala coisas boas. E nenhum dos dois extremos é bom. Nós temos que ter a sabedoria do espírito de saber falar exatamente aquilo que o nosso filho precisa ouvir. Né? Não só criticar, mas também não só elogiar. Porque se a gente só elogia, a gente cria uma criança soberba. E se a gente só critica, a gente cria uma criança insegura. Né? Mas como é que a gente vai ter sempre essa questão do meio termo, né? Do equilíbrio? Muitas das vezes é só o Espírito mesmo para nos guiar, porque muitas das vezes a nossa tendência é ir para os extremos. Né? E eu percebo muito isso aqui em casa com a Milena, porque assim, a gente tinha uma coisa eu nunca fui de criticar demais, mas a gente era muito de sempre elogiar. E aí eu percebi que ela começou a ficar muito assim nessa coisa de tipo assim, eu sou muito boa, né? De começar a ter muitas questões de não reconhecer os erros, de não ver onde ela estava falhando. E eu comecei, opa, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tem alguma coisa errada aí, vou segurar. E eu comecei a mostrar pra ela que não, olha, você erra assim, você peca assim. E aí eu comecei o trabalho dela de mostrar pra ela o quão pecadora ela era em vários aspectos, né? Em várias questões. Porque a nossa tendência é achar que nós estamos certos em tudo sempre. Essa é a tendência do ser humano. Né? E nós temos que mudar isso. Né? Nós temos que mostrar para os nossos filhos que não, que eles erram, que eles pecam. Mas para isso você precisa ter tempo. E como é que você vai? E você precisa investir na vida dos seus filhos. E o que eu tenho mais visto hoje são mães que não querem fazer isso. São pais que não querem fazer isso. Né? E eu acho que muito disso entra no... A Anny até botou aqui agora, né, na questão da transformação que dói, que a gente quer fugir. E eu vejo muito que, muitas das vezes, a gente tem essa tendência de fugir quando a gente tem filho, porque a gente tem essa noção de que a gente vai ter que se transformar. E eu não quero me transformar. Exatamente por isso, porque dói, porque dá trabalho, né? Mas a gente nunca vai saber de fato, né, como a Aninha botou aqui, o que a gente faz, o que a gente seria se a gente não tiver a coragem de encarar esses processos. Né, eu já falei sobre isso aqui e logo no início da minha maternidade, logo no início quando eu larguei o emprego e tudo para poder ficar com a Milena,
tinha logo no início, então no início não, porque ela quando tava em casa, o trabalho não acaba, né? Então você fica ali naquela coisa assim o tempo inteiro e você não tem nem tempo de pensar. Mas quando ela foi pra escola, quando ela começou a ir pra escola, meio período, eu comecei a ficar muito naquela coisa de, tipo assim, o tempo que eu estava sozinha, eu ficava muito pensando, né, nessas questões de, tipo assim, cara, e agora? Eu não tô produzindo, né, igual a sociedade cobra de nós, eu não tô produzindo, a vida vai passar e eu vou estar aqui. E uma abençoada de Deus me mandou um vídeo, né, e esse vídeo mudou tanto a minha vida que até hoje, de vez em quando eu lembro dele. Deus me faz lembrar dele, de tipo assim, que era o vídeo de uma mãe, eu já contei isso em alguma live, era o vídeo de uma mãe falando que ela chegava até Deus e Deus perguntava pra ela, o que você fez pra mim? E ela falou, nada, só fiquei em casa cuidando dos filhos. E aí Deus virou pra ela e falou assim, não foi nada, né? Porque você ficou em casa cuidando dos seus filhos, um deles foi um grande pregador e conseguiu não sei quantas almas para mim. O outro dele, o outro seu filho foi trabalhar e ali no trabalho dele também conseguiu não sei quantas almas. E Deus foi mostrando os feitos dos filhos dela, porque ela um dia resolveu abrir mão daquilo para cuidar dos filhos. Isso me impactou de uma tal forma, veio ao encontro do meu coração de uma tal forma, que eu comecei que aquilo ficou na minha cabeça, né? E até hoje, de vez em quando eu lembro disso. Porque assim, é doloroso você ficar numa sociedade em que espera que você saia para trabalhar e que você traga dinheiro para casa, ou que você tenha um cargo importante. É doloroso você não ter. É doloroso você estar em casa. Mas eu prefiro passar essa dor agora e eu ter certeza de que eu fiz o melhor que eu pude enquanto minhas filhas eram pequenas e elas precisavam muito de mim e da minha orientação, do que eu, quando elas estiverem lá na frente, chegarem lá na frente e eu ver que eu não tenho mais o que fazer porque elas já são criadas e elas não têm mais eu não tenho mais aquela influência que eu teria no início e não tem muito mais o que eu mostrar para elas de diferente, assim, o máximo que eu vou poder fazer por elas é ajoelhar e clamar pela misericórdia de Deus, né? Porque assim, tudo tem o seu tempo e Deus já falou isso pra gente, né? Tudo tem o seu tempo, gente, tudo. E a maternidade, ela também tem o seu tempo de investir. Se a gente pega lá, né, Ana, quando foi entregar o filho Samuel pro sacerdote, antes dela entregar, ela investiu no filho dela, né? Moisés, eu falei também eu falei numa outra live que eu fiz com a Alice, sobre Moisés, sobre a mãe de Moisés. Gente, o quanto que aquela mulher não deve ter investido na vida de Moisés, porque Moisés, ele saiu do povo dele, ele foi morar num palácio com o faraó, teve acesso de tudo do Egito, de todo o ensinamento do Egito, de tudo aquilo ali, mas ele nunca perdeu no coração dele a plantinha que a mãe dele tinha colocado sobre o seu povo. Ele não se corrompeu. E isso, eu tenho certeza que foi pela planta que a mãe dele colocou antes de entregar ele para a filha do faraó, né? E o quão importante é que nós plantemos isso na vida dos nossos filhos, né? A Samara botou aqui que a responsabilidade é grande, é muito grande, dá medo, a sua filha tá pequenininha. Daqui a pouco você vai ver que vai começar a dar mais medo ainda, porque aí elas começam a entender mais, começam a questionar, começam outras fases. Mas assim, o medo a gente vai ter sempre. Mas o que a gente tem que ter em mente é que Deus nos deu essa oportunidade, né? Ele deu os nossos filhos para nós. Quantas mulheres querem engravidar e não conseguem, né? Quantas mulheres não têm filhos?
E muitas das vezes, Deus não dá, porque Deus conhece a estrutura. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, se Ele está nos dando, é porque nós conseguimos. Nós damos conta. Mas também, nós precisamos querer dar conta. Né? Porque é muito mais fácil você pegar e você dar um celular, um tablet na mão de uma criança. É muito mais fácil você não investir na vida do seu filho e deixar que a professora da escola dominical faça isso. Mas vamos ser sinceros, gente. Você acha que uma criança que está ouvindo todos os dias, na escola, várias coisas, né? Sobre tudo. Um dia na escola dominical vai desconstruir tudo isso? Não. Não vai. Sem contar que aquela professora da escola dominical não é você. Então ela não tem autoridade na vida do seu filho que você tem. Deus deu essa autoridade a você, aos pais. Então você tem autoridade na vida do seu filho. Então você que tem que ministrar o coração do seu filho. Ele vai acreditar em tudo que você diz. Então, se você planta aquilo no coração do seu filho, se você está plantando a semente, se você está plantando aquilo que é certo no coração do seu filho, com certeza, ele vai se lembrar disso depois. Com certeza, no momento em que forem mostrar para ele alguma outra coisa diferente, ele vai falar, opa, não, eu não acredito nisso, eu acredito no que minha mãe falou. Minha mãe falou que não é assim. Mas é mais um motivo, é mais uma questão em relação a isso. É cansativo. É cansativo. Né? Mas você acha que para borboleta não deve ser cansativo? Não deve ser complicado? Essa parte do casulo? Né? Não importa, a gente já falou, né, que cada espécie tem um jeito. Não importa quanto tempo, qual vai ser a espécie. O que importa é que aquele momento ali, ela tem que estar paradinha por fora. Ela tem que estar paradinha no sentido de estar estática ali, ó, presa ali, ó, enraizada ali na família dela, no lugarzinho dela. Naquele momento, ela tem que estar parada ali para que ela possa fazer essa reciclagem por dentro. Para que ela possa modificar a vida dela por dentro. Porque elas são literalmente desmanchadas e refeitas em poucos dias. A maternidade, se a gente parar para pensar, ela não tem muito tempo também. Bota aí, o tempo de você investir muito mesmo, né, que pelo que se estuda, né, da psicologia, o que eu já fiquei sabendo, o que eu já li sobre, até os 6 anos é onde você tem a maior influência na vida do seu filho. Mas ele vai continuar sendo seu filho pro resto da vida, né? Só que a relação que você vai ter com ele vai depender muito do que você plantar nessa relação, né? Muitas das vezes a gente vê pais que não têm boas relações com os filhos, mas porque eles nunca quiseram plantar essas boas relações, né? Eles nunca investiram na vida desses filhos a ponto de querer criar laços. Porque talvez eles não tiveram isso, ou porque talvez eles, né, não seja o jeito deles e eles acham que não precisam. Mas aí depois, quando fica mais velho, eles querem ter essa relação que eles não têm. Então, assim, o seu filho, ele vai ser seu filho sempre, mas a sua maior influência vai ser até os 6 anos. E o que são 6 anos, gente? Vamos parar para pensar? O que são os 6 anos? Depois dos 6 anos, enquanto seu filho estiver dentro da sua casa, é claro, você vai ter sim autoridade sobre a vida dele, né? Você vai ter sim uma influência na vida dele, e que também não vai ser muito, porque bota aí, talvez até os 18 anos, no Brasil a gente não tem o costume de sair assim pra morar sozinho, né? A gente normalmente sai pra casar. É difícil você ver alguém que sai de casa pra morar sozinho, né? Então bota aí 20 e poucos anos, até você acabar a faculdade, talvez, casar. Não sei, vai depender do seu filho e de você, né?
Mas também não é muito tempo. E de fato, tem o tempo certo para semeadura, igual a Aninha botou aqui. A gente tem aquele tempo certo. Mais uma vez eu falo, gente, que passou dos 6 anos eu não tenho mais o que investir? Não. Não é isso. Passou dos 6 anos eu tenho que continuar investindo, sim. Principalmente se eu percebo que eu não investi o que eu deveria ter investido antes. Eu preciso investir, sim. Preciso continuar investindo. Né? Eu preciso continuar conversando com meu filho. Eu preciso continuar investindo na salvação do meu filho. Eu preciso continuar falando a respeito de Deus pro meu filho. Isso vai ser pro resto da sua vida. Né? Até hoje, às vezes eu ligo pra minha mãe pra falar com coisas de, tipo assim, de chamado, de questões ministeriais. Eu converso com a minha mãe a respeito do assunto. Por quê? Porque ela vai ser autoridade sobre a minha vida pra sempre. Né? Quando eu fui ter a Milena, que eu fui largar o emprego, eu já falei isso, eu fiz milhões de provas com Deus, né? E milhões de provas. E a minha mãe era uma das que não apoiava o fato de eu sair pra ficar em casa pra ficar em casa, né? Largar o emprego. A minha mãe era que, assim, ficava pra mim, não, mas imagina, tu vai sair do emprego, e se acontece alguma coisa com o trabalho do Vinícius, o que você vai fazer? E ela ficava ali, sabe, falando várias coisas em relação a isso. E eu fiquei, e aquilo me angustiou muito, sabe? E eu falava com Deus, Deus, mas assim, sabe? Em um momento eu fiz a prova com Deus, eu falei, olha, vai ser a última resposta que eu vou querer de você, sabe? Assim, tipo, de Deus. A última resposta que eu quero. Se a minha mãe concordar, ponto, não tem mais o que eu fazer prova contigo. E a minha mãe concordou, né? E eu nem sei se ela concordou de fato, ou se, porque às vezes minha mãe, ela tem uns lapsos assim, sabe? Que ela tá conversando contigo, mas ela tá fazendo outra coisa e ela não presta atenção. Aí depois você vai falar com ela fala, eu não falei isso. Mas enfim, eu lembro que no momento, se foi proposital ou foi um lapso, ela concordou. E o quanto que aquela concordância dela pra mim foi importante, né? E a gente tem que... E o quanto é bom eu saber que eu posso contar com ela em relação a essas coisas, né? Muitas coisas, Deus usa minha mãe para falar comigo em relação a ministério, a várias coisas. Mas eu também, ela tem essa entrada que minha mãe sempre foi muito de conversar, minha mãe sempre foi muito de, né? Eu tô angustiada, eu ligo pra ela, tem várias coisas que eu falo com ela, eu converso com ela sempre teve esse lado. Mas eu sei que muitas mães não tiveram. Muitas de nós não tivemos mães, né? Muitos de vocês não tiveram mães assim. Mas independente se você teve uma mãe assim ou não, você pode ser uma mãe assim. Uma mãe que se preocupa mais com o psicológico do que com o material, né? Ou que provê tudo aquilo, né? Eu costumo dizer que assim, igual a Milena foi estudar longe e tal, eu falo, olha gente, a minha preocupação é mais psicológico, é você acolher, é você... No momento a gente vai ter que levar, vai ter que buscar, porque ela tem idade, né? Ela não pode ir sozinha. Mas a partir do momento que ela possa ir sozinha, não tô eximindo, falando que eu não vou buscar mais. Mas se ela tiver que pegar trem lotado, se ela tiver que fazer as coisas, ela vai fazer. Eu fiz e não morri. Né? Tem algumas coisas que a gente não pode privar nossos filhos. Mas muitas das vezes, a gente quer privar nossos filhos de tudo aquilo que nos causou angústia. Mas não é isso que Deus manda. No mundo tereis aflições, gente. Todo mundo vai ter aflição. Às vezes você vai privar seu filho de uma coisa achando que aquilo pra ele, né, vai ser bom e pode acarretar outras coisas. Então, assim, não prive o seu filho, não queira dar tudo ao seu filho, aquilo que você não teve. Queira dar ao seu filho todo o suporte que ele precisa. E isso inclui você. Isso inclui você olhar para você ver o que você precisa mudar por causa da sua maternidade, você ver aquilo que Deus quer que você mude por causa da sua maternidade. Né, assim,
os nossos filhos não são a geração de amanhã, eles são a geração já tá aí. Quantas crianças tem que estão fazendo, já estão, né, tendo contato com várias coisas erradas? Quantas crianças muitas das vezes estão no tráfico já com 9 anos de idade? Né? E você vai dizer que eles são os bandidos de amanhã? Não, eles já são os de hoje. E muitas das vezes a gente subestima os nossos filhos. A gente acha que eles só vão poder fazer alguma coisa quando eles estiverem grandes. Não, eles na escola eles já podem estar falando de Jesus. Com os amigos eles já podem estar falando de Jesus. Mas eles só vão falar se a gente estiver investindo na vida deles, a ponto deles estarem tão submersos nisso, tão cheios de Deus, a ponto de querer falar para os amigos. Porque a gente não vai falar de uma coisa que a gente não tem experiência, que a gente não tem vivência. Né? A gente não vai fazer isso. Mas para isso, eu volto. Você precisa mudar você. Você só vai conseguir fazer uma diferença grande, significativa na vida do seu filho, se você mudar a sua vida. Se você fizer aquilo que Deus está incomodando a você, que você tem que mudar, que você tem que fazer diferente. Não negligencie isso. Dói. Muitas das vezes Deus vai fazer assim conosco, ó, vai transformar a gente igual a borboleta, em nada. Né? Pelo que eu li, a borboleta ela vira nada mesmo. Só sobram as células tronco que vão dar forma da borboleta. A lagarta, né? Ela vira nada. Ela se desintegra totalmente. E Deus quer fazer isso conosco. Né? Muitas das vezes a gente canta, eu sou o vaso, quebra a minha vida e faz de novo. Né? Mas será que eu quero que Deus quebre minha vida e faça de novo? Porque o vaso, quando ele quebra, não dá pra remendar. Se você remenda, ele não fica direito, né? Ele não vai servir pro que ele botar líquido dentro. Porque se você bota um líquido num vaso rachado, vai sair tudo. Então, vai ter que literalmente quebrar e fazer de novo. E o quanto eu tenho deixado Deus quebrar a minha vida e fazer ela de novo. Né? O quanto eu tenho deixado de murmurar, o quanto eu tenho deixado de fazer coisas que eu quero em detrimento daquilo que Deus quer que eu faça. Né? Assim, é muito profundo, é intenso, né, Rani? Quando Deus começou a falar isso no meu coração, assim, tipo, eu percebi muitas coisas, né? Muitas coisas. Muitas das vezes, muitas coisas que a gente não quer mudar. Muitas das vezes, muitas coisas que a gente não quer abrir mão. Mas a gente quer que o nosso filho abra. Né? O que você tem feito do seu tempo? Você tem investido o seu tempo pro seu prazer, né? Pra fazer, tipo, pra se distrair? Ou você tem investido o seu tempo? Porque assim, gente, de boa, mãe não tem tempo livre. Né? Vamos ser sinceras, mãe não tem tempo livre. Né? Mas a gente pode preferir investir nosso tempo em certas coisas do que outras. Você pode querer tirar o seu tempo livre para aprender um pouco mais de Deus, estudar um pouco mais, ou para sentar e maratonar uma série, né? Isso a gente consegue. Né? A gente tem né? Você pode deixar de fazer alguma coisa em casa para você tirar um tempo para você. Mas aí nesse seu tempo, o que você tem procurado? Não caia na cilada. Porque isso eu digo por experiência própria, tá? Eu tinha uma época que a Rebeca tava dormindo e eu ficava assim, não, eu vou tirar um tempo pra mim. Aí eu ficava me distraindo, jogando no celular. E aí Deus começou a me incomodar muito em relação àquilo, falar, esse tempo você podia estar fazendo outra coisa. E eu mudei o foco, eu comecei a fazer outra coisa. E aí passou um tempo, eu voltei a fazer isso. E aí eu percebi o quanto que a minha vida com Deus começou a esfriar de novo. Eu perdi o foco de novo. E aí eu precisei voltar de novo. Opa, não, vamos voltar. Vamos investir esse tempo em outras coisas. Seja ler um livro,
seja fazer outras coisas que vão me acrescentar mais. Porque assim, o lazer não é errado, gente. A gente não tem que ficar igual um robô trabalhando o tempo inteiro. Mas tem lazeres que vão nos acrescentar e tem outros que não. Tem coisas que vão acrescentar na nossa vida, coisas produtivas, e tem outras que não. Você só está passando o seu tempo. Né? E isso dói, você, tipo assim, você tem que abrir mão daquilo, cara, aquilo é tão bom, né? É tão bom você ficar num lazer ali, você ficar ali distraindo a cabeça e tal. Não tô dizendo que você nunca vai jogar, mas uma coisa são hábitos, né, gente? Tem dias que você precisa, e você vai lá e tudo bem, você distrai um pouco. Mas agora, você fazer sempre aquilo, sabe? É complicado, é difícil. E aí, mais uma vez, começa em você. E aí você tem que olhar pra você mesmo e falar, opa, eu tenho que voltar. Peraí, eu vou voltar. Deus precisa de mães comprometidas com a maternidade. Não com gerar filhos. Gerar filhos, ele muitas das vezes a gente faz sem querer, entre aspas, né? Mas Deus quer que você se comprometa com a sua maternidade. Deus quer que você pare e você deixe Ele te transformar a ponto que a sua maternidade transforme outros. Né? Para você gerar um filho borboleta, você precisa ser borboleta. Você sabia que a borboleta, ela só gera ovos depois que ela vira uma borboleta? Enquanto ela é lagarta, ela não gera outros ovos. Ela só vai botar o ovo quando ela vira uma borboleta. E depois que ela bota os ovos, tem muitas delas que morrem. Né? E aí eu fico pensando muito nisso, assim, tipo, é uma transformação muito grande que Deus quer fazer através de nós. Mas para isso eu preciso deixar que Deus me mova, que Deus me transforme. Eu preciso deixar que Deus mude a minha história para que Ele mude a história também do meu filho. Para que Ele mude a história da minha família, para que Ele mude a história da minha cidade, do meu bairro, sabe? Das pessoas que eu tenho convívio. Assim, gente, eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso, eu sei que é doído, né? Mas é isso que Deus tem colocado muito no meu coração. Assim, eu preciso de comprometimento com a maternidade. Eu preciso que as mães invistam em seus filhos. Eu preciso que a gente pare um pouco e olhe mais para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, do que lá para fora. Você não vai levar a sua casa pro caixão, você não vai levar o seu trabalho, as suas viagens, sabe? Você não vai levar nada disso pro seu caixão. O que você vai levar, o que a gente leva pro céu são almas. Então o que você pode levar pro céu são os seus filhos. Mas para isso você precisa investir neles. Né? Para isso você precisa ter tempo com eles. Uma vez eu ouvi de alguém falando que tempo de qualidade é do diabo, que é essa expressão. E isso de fato me pegou assim, porque tipo assim, se você vê de fato, assim, será que você em 10 minutos, 15 minutos no dia que você tenha com seu filho, você vai conseguir investir o suficiente na vida deles? Que se ele fica, sei lá, 3, 4, 5 horas, tem muitas crianças que ficam 12 horas na creche, você acha que em 15 minutos você vai conseguir desconstruir tudo isso? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Então, assim, eu não tô dizendo que mães não precisam ter suas vidas. Eu acho que muitas mães precisam trabalhar para ter o sustento da sua casa, né? Muitas mães precisam do dinheiro. E eu acredito nisso, eu sei disso. Mas muitas mães querem sempre mais, não querem o suficiente para ali, entendeu? Eu preciso sempre de mais, porque eu quero viajar, porque eu quero botar meu filho na melhor escola que ele possa ter, porque eu quero...
enquanto a gente, ao invés de a gente investir na vida deles para que eles possam depois procurar eles possam investir nele mesmos depois. O que você tem que fazer agora é investir na vida deles, no caráter deles, na fé deles. O material, gente, Deus acrescenta. No material, Deus abre as portas. A gente vai falar sobre isso na próxima live, se eu não me engano. O material, Deus abre as portas. Deus vai acrescentar. Mas para isso você precisa se posicionar naquilo que Deus quer que você se posicione. Entendeu? Não adianta você querer que Deus acrescente o material se você está só pensando no material. Aí você vai falar que tudo isso foi fruto das suas mãos. Sabe? Olha, por que eu digo muito isso? Eu fiz faculdade, eu fiz pós, eu fiz tudo. Não fiz nada público, foi tudo particular. Mas eu paguei por tudo. Né? Eu trabalhava para poder pagar minha faculdade. Eu trabalhava para poder pagar a minha pós. Né? Pós eu fiz depois de casada já. Mas eu paguei por tudo. E a minha mãe investiu em outras áreas da minha vida. Então eu digo, gente, Deus abre portas. Deus abre caminhos. É só você fazer aquilo que Deus está mandando que você faça. Não luta com Deus. Sabe? E quando a gente luta com Deus, acontece igual aconteceu com Jacó, né? A gente sai ferido. Quando a gente luta com Deus, a gente sai mancando. Sabe? Deus pode até te dar lá no final a bênção, né? Igual Jacó pediu, Deus deu a bênção para ele. Mas ele saiu mancando. Não queira sair mancando, não queira sair ferido de uma luta com Deus, porque você não quer fazer aquilo que Deus está mandando que você faça. Faz aquilo que Deus está mandando. Cumpre o propósito. O amanhã a Deus pertence. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Não fala assim, não andeis ansiosos com o seu futuro profissional. A Bíblia não fala isso. Ou com que você... Não, ele fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí ele cita algumas coisas, né? Nem com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de vestir. Mas a nossa natureza é andar ansioso com tudo, né? Com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai... com a conta que a gente vai pagar, com tudo. E a gente subestima Deus. Deus fará o caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma, né? Isso é uma música. E é verdade, é real. Então entrega, confia. Deixa que Deus faça o trabalho dele e faz você o seu. Mesmo que doa, mesmo que você tenha que abrir mão de muitas coisas hoje. Mas é hoje. Pensa que vai passar. E você pode perder a oportunidade. Então não perca. Não perca. Tá? Eu vou estar orando para terminar. Semana que vem eu espero vocês de novo. Né? E lembrando que tem o canal do Telegram. Quem quiser, eu tô botando depois lá as mensagens com o link do YouTube. A da semana passada eu ainda não consegui botar. Eu não consegui baixar, mas eu vou tentar de novo. Que aí eu tô botando no link do YouTube pra quem quiser adiantar um pouquinho, né? Igual eu, que eu ouço muitas coisas adiantadas. Então, tem o canal lá do Telegram, quem quiser. E depois no final eu vou estar colocando lá também o resumo de todas as lives pra quem quiser. Tá? E nesse momento eu vou orar. Ai, meu Pai, na sua presença eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. E eu te peço, Deus, nos dê força, nos dê coragem, nos dê sabedoria para mudar aquilo que o Senhor quer que nós mudemos, para aceitar a transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa abrir nossa mente para que nós enxerguemos que nós não vamos ser borboletas se nós não aceitarmos passar pelo casulo. Que para a gente ter o produto do fim, a gente precisa passar pelo meio.
E que nós saibamos passar pelo meio confiando em Ti, ó Deus, sabendo que é preciso, sabendo abrir mão daquilo que a gente precisa nesse momento, sabendo, ó Deus, que o Senhor vai suprir, tendo a certeza que o Senhor vai conduzir tudo da melhor forma, ó Deus. Que o Senhor vai abrir portas onde precisar, que o Senhor vai fechar portas também, muitas das vezes, porque vai ser o melhor para nós, ó Deus. Mas que nós saibamos confiar e descansar em Ti, na Sua provisão, no Seu amor, na Sua direção. Que nós não venhamos andar por nós mesmos, ó Deus, mas que nós venhamos andar por Ti, pela Sua vista, né? Pela Sua perspectiva. Porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está nos conduzindo, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que essa mensagem possa ecoar nos nossos corações, possa continuar transformando outras vidas, ó Deus, como tem falado comigo, como tem me transformado, como tem me impactado, ó Deus. Que outras mães também possam perceber, ó Deus, o quão importante é que elas se posicionem. O quão importante é que elas sejam mães, que elas cuidem da maternidade e que elas não sejam simplesmente geradoras de filhos, mas que elas sejam mães de verdade, ó Deus. É isso que eu te peço, ó Deus. Continue conosco, abençoe essa nossa semana, que nós possamos, ó Deus, ser guiados pelo Seu Espírito em tudo que nós formos fazer, ó Deus. É isso que eu te peço, no nome do Seu Filho Jesus, amém. Então é isso, gente. Beijinho, eu vou deixar a live salva, tá? Pra quem não conseguiu assistir tudo, quiser assistir. E manda pra outras mães, né? Eu tenho certeza que você conhece mães que precisam ouvir também disso. Então aproveita e encaminha pra elas, pra que Deus também possa falar o coração delas, tá bom? Tchauzinho. Um beijinho para todas.